nascido em 15 de agosto de 1871, na cidade de Conquista, Minas Gerais. Amaral era filho de escravos do Congo e de Moçambique. Seus pais foram comprados pelo Visconde de Ouro Preto, e por esse motivo não há tantas informações ou fotos disponíveis sobre seu pai e sua mãe. Graças à Lei Áurea, Preto Amaral foi libertado aos 17 anos de idade. Sendo homem livre e não tendo tantas opções de trabalho, Amaral acabou se alistando ao exército em São Paulo. Esteve até na Guerra de Canudos, porém logo se tornou um desertor e fez o mesmo em Rio Grande do Sul, na Brigada Policial, em Bagé, no Grupo de Artilharia Pesada, em Porto Alegre, no Regimento de Infantaria e em Rio de Janeiro, no 13º Regimento de Cavalaria. Até chegou a se alistar na Marinha, mas logo desistiu. Amaral teve também 3 passagens pela polícia, por vadiagem em São Paulo entre 1921, em Bauru e Santos por vagabundagem e em 1922 por furto. Vale lembrar, pessoal, que nessa época o Brasil ainda vivia com muitos resquícios da escravidão, e era comum ver negros sendo presos por esses motivos, como vadiagem e vagabundagem. Eles não conseguiam arrumar empregos e tinham de sobreviver de bicos. Amaral teve essas passagens na época, mas se fossem nos dias de hoje, ele seria acusado apenas pelo furto. O primeiro crime de Preto Amaral ocorreu no dia 13 de fevereiro de 1926, quando já tinha 55 anos. A vítima era um garoto com idade entre 9 e 10 anos, chamado Roque Piscilo. Roque trabalhava como engraxate na Praça Concórdia, no Brás. Enquanto trabalhava, Preto Amaral se aproximou de Roque e pediu para que ele o ajudasse a carregar algumas caixas. Como Roque precisava de dinheiro, aceitou o ajudar em troca de algum dinheiro. Já era quase noite e os dois entraram numa rua mal iluminada. Roque percebeu que Amaral começou a agir meio estranho, mas não teve tempo de fazer nada. Amaral pegou Roque pelo pescoço e o estrangulou. Roque se debateu e tentou fugir, mas não conseguiu e acabou desmaiando. Quando Roque desmaiou, Amaral o levou para debaixo de uma ponte, rasgou suas roupas e o violentou. Logo após ter cometido esse crime, Amaral foi embora e deixou o garoto violentado, mas o que Amaral não sabia era que Roque não estava morto. Um tempo depois, Roque acordou muito assustado e machucado. Pediu ajuda para algumas pessoas que o levaram para casa. Roque e sua família ficaram com muito medo e resolveram não dar queixa na polícia. Meses depois, em 5 de dezembro de 1926, Preto Amaral faria sua segunda vítima, um jovem de 27 anos chamado Antônio Sanches. Sanches nasceu no interior de São Paulo, mas foi morar na capital buscando melhores oportunidades de trabalho. Ele aparentava ser homossexual e era bem magro. Morava na Lapa, mas mal conseguia pagar seu aluguel. Por conta disso, muitas vezes passava fome. Na data em questão, Sanches estava na Avenida Tiradentes. Preto Amaral o abordou e o ofereceu um cigarro. Os dois começaram a conversar e Amaral o convidou para almoçar. Logo após o almoço, Amaral o convidou para ajudar em um serviço, para que assim Sanches pudesse ganhar alguns trocados. Os dois foram até o aeroporto Campo de Marte e foi ali que Amaral cometeu o seu segundo crime. Amaral o enforcou e, após ter certeza que Sanches estava morto, ele violentou seu corpo. Amaral tinha o mesmo modus operandi, estrangulando e violentando suas vítimas com seus corpos ainda quentes. Preto Amaral cometia seu segundo assassinato. Alguns dias depois, era a tarde de 24 de dezembro de 1926, véspera de Natal. Amaral faria sua terceira vítima, José Felipe de Carvalho, um garoto de apenas 12 anos de idade. Felipe brincava perto de sua casa nas ruas do bairro de Alto Pari. Ele gostava de brincar de caçar passarinhos com seu estilingue. Mais tarde, Felipe pediu à mãe para ir à missa de Natal na igreja Santo Antônio, a qual ela permitiu. Vale lembrar que na época não haviam crimes como hoje e as crianças brincavam nas ruas naturalmente. No caminho até a igreja, ele viu um homem vendendo balões. O homem era Preto Amaral. Ele ofereceu um balão a Felipe e os dois começaram a conversar. Amaral disse que sabia um bom lugar para caçar passarinhos e logo depois os dois saíram juntos. Amaral o levou para o Campo de Marte, fazendo sua terceira vítima com o mesmo modus operandi. Amaral estrangulou e violentou o corpo de Felipe. Horas depois, como a mãe de Felipe notou que ele ainda não havia voltado, ela saiu preocupada à sua procura, mas já era tarde demais.
Dias depois, a polícia encontrou os corpos dos meninos e notou que havia um assassino em série andando por São Paulo. No dia 1º de janeiro de 1927, Amaral fez sua quarta vítima, Antônio Lemes, de 15 anos de idade. Trabalhava como operário em uma fábrica de tecidos. Nesse dia, Antônio pediu à sua mãe para guardar seu almoço, pois ele chegaria tarde. Enquanto brincava com seus amigos perto do Mercado Central, Antônio foi visto por Preto Amaral, o qual o abordou numa conversa e convidou para um almoço. Os dois almoçaram, beberam vinho e após o almoço Amaral ofereceu uma quantia em dinheiro para que ele fizesse um serviço e Antônio aceitou. Os dois pegaram um bondinho até a Penha. No ponto final desceram e foram caminhando na estrada de São Miguel. Durante o caminho, Preto Amaral estrangulou Antônio usando um cinto e violentou seu cadáver. O corpo de Antônio foi encontrado no dia seguinte. Criou-se uma grande investigação, mas sem provas e nem suspeitos, era muito difícil acusar alguém. As notícias se espalhavam. Amaral já era conhecido na cidade, mas como o Diabo Preto, papão de crianças. Com as notícias na boca das pessoas e nos jornais, algumas pessoas deram algumas dicas, até que chegaram a Preto Amaral. Uma delas foi um garoto que foi até a delegacia e disse ter sido vítima de Preto Amaral. Esse garoto era Roque Psilo. Lembram dele? Sua primeira vítima. Logo depois disso, Amaral foi preso, torturado pela polícia e acabou confessando seus crimes. Informou os locais onde estavam os corpos e disse que se sentia aliviado por ter confessado, pois era atormentado pelas vozes e pelas almas de suas vítimas. A polícia achou os corpos, já em estado avançado de decomposição e algumas ossadas. Mesmo com Preto Amaral preso, alguns casos continuaram a acontecer. A população, revoltada com os crimes, queria o seu linchamento ou morte, mas Preto Amaral morreu de tuberculose antes mesmo de ser julgado, 5 meses depois de ser preso no ano de 1927. Mesmo nunca tendo sido julgado, Amaral é considerado o primeiro serial killer brasileiro.